Eu sou Carlos Alarcão, da Quitanda da Leitura, e a Quitanda foi selecionada pelo Cultura Presente nas Redes, com o projeto Muda de Palavra, que é dividido em 3 módulos, cada módulo com o nome de um mestre para Quitanda. O primeiro mestre, Fátima Miguel, que está lá guardadinho, para quem quiser acessar, está lá na página da Quitanda, para quem não viu, né? O segundo, Nelson Sargento, que é essa nossa segunda aula, e o terceiro, Mãe Senhora, que acontecerá, né, para a semana que vem. Uma blusa da Mangueira em homenagem, em respeito à escola de samba de excelência nacional. E o Nelson, hoje em dia, é o grande totem disso tudo, né? Ele é o camarada que condensa toda essa importância. E é só a gente ouvir os sambas do Nelson, né? Quando a gente ouve os sambas do Nelson, por mais jocosos, por mais engraçados, eles têm uma pegada diferenciada, eles têm uma sonoridade diferenciada que remete a gente na hora para João da Baiana, né? Para esses que faziam o samba lá, né? No tempo da Praça 11, né? Quando ele era menino, né? De vez em quando vai sair um barulho por esse novo normal, é a minha cachorra pegando algum brinquedinho, porque está saindo da minha varanda esses encontros, né? Enquanto passarinho, eu acredito que seja um bom fundo, mas de vez em quando vai ter a Asterix fazendo a participação dela aí de fundo. Bom. Então, que o livro tenha sabor, né? Que o livro seja possivelmente provado, né? E que haja junto à disposição dos livros, né, alguma coisa boa de pegar, de uma criança mexer enquanto espera, né, em bienais, mesmo as que tenham gerência desagradáveis de prefeitos que não deveriam nunca ter sido, né, e que conseguiram ainda assim, né, produzir 2 bienais. Aqui na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi assim, lamentavelmente, a mesma incapacidade gerenciou 2 bienais, né, sofridas, tenebrosas, e numa delas eu estava. Mas que bom que houvesse brinquedo para a criança mexer enquanto espera a hora da contação de história, né? Isso é tão importante, isso é tão bonito, e isso melhora toda a Bienal, né? Qualquer Bienal. O livro, o fazer, a literatura, a disposição. Às vezes dá vontade de nem ir, né? Mas... E do pareado, do menor para o maior, né? De dentro da minha quitanda de hoje, de dentro do cesto de hoje, sai uma outra quitanda, né? E de dentro dessa quitanda sai uma camiseta que eu tenho profundo carinho, porque nela tem o autógrafo de Nelson Sargento, nela tem o autógrafo de Rubens Confetti, nela tem o autógrafo de Tia Maria do Jongo, com quem eu trabalhei anos viajando aí pelo Brasil, junto a Penha, que ficava, né, que era a fiel escudeira de Tia Maria do Jongo, mas as viagens estávamos eu, Suelen, todos juntos, né, o fazer do Jongo. E aqui a assinatura do Flávio, que é um menino lá do Jongo, que eu não tive o prazer de trabalhar estando no Jongo, mas tive o prazer de trabalhar como griot aprendiz do Nelson Sargento. Então essa camiseta é uma saborosa lembrança, né, desse tempo. Poderia ser um objeto de bênção, né, mas ela é muito pessoal, né, para de mão em mão se pedir bênção. Os objetos de bênção foram tratados aqui na Quitanda com uma análise partida do Vladimir Prop, do russo, né, do estruturalista, que nem é que ele antecede, ele é de 1920, né, e vai o livro que vai tratar sobre o objeto mágico, que depois eu entendo que pode ser um objeto de bênção.
Objeto de bênção esse, que pode ser a calunga. Essa calunga já foi feita tantas vezes, tantas outras, né? Quantas calungas nasceram, mas quando a gente pega uma calunga feita de tecido preto, sem olhos, né? De preferência que não tenha costura nem cola. A minha vai ter algumas vezes, em alguns lugares, as duas coisas, mas nem por isso a minha vai ter sempre uma colher de pau, né? Eu acho importantíssimo que tenha, que a alma da minha calunga seja sempre uma colher de pau. E com tudo isso, ela não se afasta da lena do abaiomi, né? E para falar de calunga, para falar de boneco, para falar de Ossan Siquequerê, de onde sai a palavra Saci Pererê, né? Uma corruptela de Ossan Siquequerê, né? Saci Pererê. Não dá para falar desses menores, desses estratos culturais, né? Desse pequeno cultural, de uma força, né? de trazer todo o universo que ele, ali em menor, traz, né? Como a calunga da rainha do maracatu vestida de si mesma, né? É a rainha em menor. A rainha, a roupa é igualzinho, os enfeites são iguaizinhos, é assim, né? Então, lena do abaiomi é do Maranhão, tão cheio de África, né? Como Mãe Senhora da Bahia, do Cabula, de São Salvador, Mãe Carnal de Mestre Didi, Mãe Mágica de Pierre Verger, de Gilberto Gil, de Jorge Amado, Dorival Caymmi, Mãe Senhora, batendo papo literário com Simone de Beauvoir, com Sartre. Bom, Mãe Senhora, África, né? E o Rio de Janeiro, né? A Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, são lugares, eu não sei se estou sendo nepótico em selecionar esses, né? Mas tão cheios de África, né? E orgulhosamente cheios de África. Então, um beijo e um pedido grande de bênção à maranhense Lena do abaiomi. Minhas calungas nascem no fazer do abaiomi, né? Eu sempre entendo que eu devo ressignificar aquilo que aprendo com alguém, e fazendo as bonecas da Lena lá no final dos 90, início dos 2000, eu entendi que a minha tinha que ser diferente, mas que é da Lena, sem dúvida alguma é da Lena. A quitanda traz para hoje a história mais importante. Para isso eu vou tomar um gole d'água num copinho da fundação da Casa de Jorge Amado, onde a logo, né, a marca feita por Caribé, vai dizendo: se for de paz, pode entrar. Olha, né, isso representa essa cultura de Mãe Senhora. Se for de paz, pode entrar. E é sempre bom que se beba água para falar. É sempre bom que seu larim tenha ganhado o homim, que a sua língua ganhe água, lavar magicamente aquilo que iremos transmitir. A de hoje, a história do Obi, que é assim. Ele, o menino, tudo queria comer. Ele queria comer o quê? Ele queria comer amendoim. E a mãe de todas as mães, a mãe de todas as mães, dava ao menino o amendoim. Mas o menino queria comer ainda mais que amendoim. Logo depois do amendoim, ele queria comer feijão. A mãe dava feijão. O menino amava farofa. A mãe dava farofa, feita de omim, feita de epô, feita de oim, feita de otim.
e o menino comia aquelas farofas todas, tomava água e, em vez de dormir, queria doce, queria um boi, e a mãe deu. O menino, quando comeu o boi e quis comer mais do que devia, a mãe resolveu que ele já estava grandinho demais para só querer comer mais do que podia, mais do que devia. Então a mãe, com o menino já a ponto de andar e aprender sambas e aprender o mundo, abriu a porta e disse: você saia, porque você quis comer mais do que precisava. Você começou a querer comer o que era do outro, e do outro você não vai comer, você vai andar. E depois de andar pelo mundo todo, quando você descobrir a coisa mais gostosa do seu caminhar, aí você traz, não para mim, você traz para o seu pai, porque foi o que ele tinha que você desejou. Pois você ande, e depois de muito andar, você traga a coisa mais gostosa que você tiver provado na roda do mundo do tempo. E o menino foi. O menino foi triste e, como toda aldeia de África redonda, como toda roda redonda de conversa, como toda roda redonda de dança, como toda roda redonda de capoeira, o mundo é redondo. E nesse mundo redondo, toda vez que o menino, em qualquer canto do mundo tivesse, olhasse para o centro dele, para o meio dele, para o cerne dele, ele via festa na sua aldeia. Festa para os seus irmãos, festa para o seu pai, festa para a mãe das mães. E os atabaques, eles tocavam, entoavam, e o menino não era lembrado. E isso doía em Eleguá, porque era esse o nome do menino, Eleguá. Doía, o menino sentia, mas ele continuava andando. E apesar da saudade, da grande saudade, o menino continuava andando e conhecendo. Essa é a grande mágica da história, porque a cada encontro de rua, a cada encruzilhada, se trocava todos os sabores, todas as receitas, e o menino aprendia. O menino ensinava o quão gostoso era um dendê, um epô, e aprendia com o outro o sabor que tinha o azeite doce, vindo de Grécia, vindo de Portugal, e ia trocando, porque o menino andou o mundo todo mesmo, e acho até que outros mundos, para além desse que a gente tem ideia, né? O menino foi andando, atravessando mares, provando idiomas, provando todos os sabores, escutando todas as histórias, guardando todas elas. E nesse anda por esse mundo redondo, um dia o menino tocou numa árvore que tinha um fruto diferenciado, nunca por ele provado, e esse fruto, eu vou mostrar a vocês aqui, eu só tenho seco hoje, senão eu ia provar um pedacinho com vocês, mas faltou ele, e eu prometo provar junto a vocês esse fruto lá no encontro da Mãe Senhora. O obi, eu só tenho ele seco aqui. O menino provou o obi e descobriu que o sabor era como nunca antes. Ele sabia que o obi, de alguma forma, era primo do café. Ele sabia que desse obi, a noz da cola, poderia sair o refrigerante mais tomado no mundo inteiro. O menino sabia o que tinha na mão. E ali ele provou o pedacinho do obi, guardou juntando de volta o pedacinho do obi, enrolou bem enroladinho num tecido branco, por saber que Babá Funfum, o pai que se veste de branco, o mais preto de todos os pretos, mas que só se veste de branco, que era o pai de Eleguá. Ele gostaria. E o menino, então, feliz da vida dele, volta para o dia que a mãe marcou, o dia de encontrar a fruta mais saborosa que ele pudesse imaginar. Então,
Ele bate a casa e a mãe vem atender. A mesa estava posta, todos iriam almoçar. A mãe pede que o filho continue ao portão, chama o pai dos pais, o rei dos reis, acompanhado da mãe de todas as mães, a mais velha das mães. O nome dela, Iemoja, Curupitela, Ayabá Omoadjá, mãe cujos filhos são peixes. Acompanhada dela, o pai vai. E todos ficam esperando o desfecho dessa palma batida ao portão. O menino oferece, Babá Funfun prova, se encanta pelo sabor, traz o filho carregado em andor e pede que ninguém coma ainda. Nem ele, nem a mãe, nem nenhum dos irmãos comeriam antes que ele, o mais novo de todos, o mais novo que já era pai da própria mãe, essa é história para outro dia, ele sentou muito feliz, prosa, dono de si, satisfeito, e comeu, para sempre, antes de todo mundo. É por isso que aqui na quitanda, quando se faz um bolo diferente, quando se faz uma comida mais gostosinha, uma comida diferente, se for de paz pode entrar, e Caribé é que vai referendar junto a Jorge Amado, e aqui na quitanda, o primeiro pedaço do bolo sempre vai para Eleguá. Quem é Eleguá? É esse que acabei de contar. Que pode ser também o Ossan Siquequerê. E sabe o que o Joel Rufino dos Santos dizia de mais saboroso e de tão parecido com as brincadeiras do Nelson Sargento, quando quer usar, né, de jocosidade no samba, né? O Joel Rufino dos Santos dizia que quem gosta de literatura não faz literatura. Ele era professor. Ele podia dizer isso, né? Bem dito, né? Eu acho que é porque o Nelson, o Joel Rufino queria dizer que a literatura está no Dundum Calunga. Não é esse o Saci o Curupira. Eu procurei a beça do Dundum Calunga, que ele escreve como Dudu Calunga, né? Mas eu não achei o meu Dundum Calunga. Eu vou procurar direitinho, né? Que é o extrato. Eleguá é o extrato de todos. Eleguá é o cajado em pé, em riste, que jorra a vida. O cajado que por si só é ele, e que toda a vida sai dele, do cajado, em pleno viço de arar a terra. O pai é o cajado, com tudo enfeitado, com tudo que já fez. Claro, Eleguá é o extrato de Babá Funfun, é o calunga de Babá Funfun. Tudo que Babá Funfun não quer mais ou está presente nele, né? O sabor pelo epô para um já não é mais para outro. Já passou tanta florada de pitanga para Babá Funfun continuar comendo farofa de dendê que ele não quer mais. Mas o extrato dele, o Dundum Calunga, o preto menor eu, esse preto menor eu ama tudo aquilo que ele já não pode fazer mais. O pequeno está sempre falando do grande, né? E o grande está todo ali naquele pequenininho. Essa foi a história da quitanda de hoje. A quitanda vai trazer sempre um grande mestre, nunca vai ser um mestre de análise simples, né? É um mestre de grande fazer. Mas há uma coisa que eu acho importantíssima na quitanda, trazer para vocês, que é, a gente só vai entender o que é contar uma história, eu penso assim, é isso que a quitanda traz, quando a gente descobrir que essa história, ela é como o Joel Rufino dos Santos aponta, né?
ela está na oralidade já existente de tanto tempo. Quanto mais um preto velho eu puder ser, quanto mais um negro com tantas histórias à memória eu puder ser, mais fácil é que a história chegue, que a minha narrativa não seja tão teatralizada, porque se ela for, ela será muito bem-vinda, mas aí ela terá de fato, assim, eu entendo que ela tenha de ser produzida por uma pessoa de fato de teatro. Que o Ossan Sequequerê traga o extrato da vacina, que essa vacina tenha o todo da folha, o todo da cura, desejando isso logo, porque o que eu quero é o encontro, é brincar de eleguar, caminhar, conversar, escutar, comer farofa de otim,